Ok, deu certo. Muito bem. Então, agora, estou aqui, né, ao vivo, no Insta e no Facebook ao mesmo tempo, né, para que eu possa conversar com mais pessoas para ajudar vocês, né? E hoje o que eu quero conversar com você aqui é exatamente isso. O que é, né, que pode estar acontecendo, que você não está conseguindo fechar os seus processos de coaching, ok? Então, este é o nosso tema de hoje, ó. A Suelen disse aí, as pessoas sempre dizem que não tem dinheiro. Perfeito, né? Isso é uma das coisas que as pessoas geralmente falam. Mas é que eu quero conversar, então, com você, né? Com vocês, sobre quais são os possíveis motivos que estão impedindo de você fechar seus processos de coaching. Eu converso com muitos coaches, né? Eu dou muitas mentorias, eu faço a semana do coaching de liderança também, né? E aí eu converso com muitos coaches. E uma das grandes reclamações é exatamente essa, assim, eu não consigo, como é que eu faço para eu poder fechar os meus processos de coaching, né? Na primeira sessão. Porque a gente sabe que nós não fechamos processos de coaching, né? No pitch de elevador, nem numa conversa de corredor. Na verdade, esses são contatos extremamente importantes, mas são contatos para nós levarmos esses possíveis clientes para uma primeira sessão. Não é? Não é exatamente essa a estratégia. E a estratégia é muito boa, porque de verdade você não vende um processo de coaching no corredor, né? No pitch de elevador, mas eles são fundamentais para você despertar a atenção daquele possível cliente e levar ele para a primeira sessão. Só que o que acontece? Muitos coaches não sabem conduzir adequadamente essa primeira sessão. E aí, conseguiu trazer o líder, né, o seu coach, o seu possível coach, para uma sessão de coaching, para uma primeira sessão, e aí não consegue dar andamento. Aqui você precisa entender algumas questões importantes. Se ele veio para a primeira sessão, é porque ele tem uma necessidade. Ele se interessou e ele tem uma necessidade. Se você não consegue fechar, talvez seja porque você esteja conduzindo de uma forma inadequada esta primeira sessão. E é exatamente isso que eu quero conversar com você agora. Quais são os 5 pontos que vão elevar em até 80% os fechamentos dos seus processos de coaching, ok? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você agora. Vamos lá, algumas pessoas entrando aí, sejam bem-vindos. Então vamos, quais são as 5 questões que você precisa entender para que a primeira sessão realmente se transforme num processo de coaching? Porque quando você convida para uma primeira sessão, na verdade, você convida porque o seu objetivo é fechar o processo de coaching. Vamos lá. Primeiro erro que a maioria dos coaches cometem, né? Eles tratam a primeira sessão como uma primeira sessão de coaching. Esta sessão não é uma sessão de coaching. E se você conduzir ela como uma sessão de coaching, a chance de fechamento dessa sessão cai lá embaixo, quando nós estamos falando de líderes, certo? Aqui o meu foco eu estou conversando com o objetivo de que vocês aumentem até 80% os fechamentos dos processos individuais de coaching de liderança. E assim também consigam entrar nas empresas, porque este líder que fechar o processo com você, ele está dentro de uma empresa. E ele pode ser a sua grande porta de entrada para a empresa. Além, é claro, de que quando você fecha um processo de coaching, né, você já está tendo um faturamento imediato. E o meu objetivo, vocês sabem, né, com vocês é poder estar ajudando vocês a realmente poderem viver de coaching, ok? Então, vamos lá. Primeiro erro conduzem a primeira sessão como uma sessão de coaching. Não é uma primeira sessão de coaching, certo? Você ainda não vendeu o processo de coaching.
Essa primeira sessão, ela precisa ser encarada como uma sessão estratégica de vendas. E isso muda completamente a sua postura, como você conduz esta sessão, ok? Então, o primeiro passo é conduza a sessão como uma sessão estratégica de vendas. Isso quer dizer o quê? É o segundo ponto. Você precisa focar no problema e não na transformação. Muitos coaches nessa primeira sessão já querem ajudar o líder, já querem que o líder saia dali, né, com algumas vitórias. Eu te garanto que se isso acontecer, talvez esse líder não volte. Os líderes são extremamente imediatistas. Se ele sair dali com a percepção que algo ele já conseguiu naquele momento e talvez, né, um grande ganho, para que ele vai fechar um processo de coaching com você? Então, o objetivo aqui não é você já ajudar o líder. O objetivo aqui é você levantar o problema do líder. E mais que isso, levantar o problema, levantar as consequências deste problema. E aí sim, conectar com a solução. Vocês percebem a diferença? Tem uma grande diferença. A maioria das primeiras sessões, né, os coaches focam já em ajudar o líder e focam na transformação. Na verdade, numa sessão estratégica de vendas, o que você vai focar é no problema. Você precisa levantar os gaps que este líder tem na sua liderança. E quais são as consequências que ele tem? E o que isso vai impedir ele de atingir o seu objetivo, o seu resultado? A partir daí, você vai aguçar o problema. O que significa aguçar o problema? É você trabalhar realmente aumentando o nível de consciência deste líder em relação às dificuldades que ele tem. E você vai também trabalhar fortemente nas consequências. Acredito que todos vocês aqui saibam que os líderes, né? Na verdade, as pessoas de modo geral, né? Mas os líderes, isso é bastante presente, né? É muito presente. Os líderes, eles se movimentam e se motivam muito mais pela dor do que pelo prazer, certo? Então, a grande questão aqui e mesmo quando o líder, ele quer um processo, pensa num processo de desenvolvimento, porque ele quer atingir um novo cargo, ele está buscando um novo cargo, uma nova promoção. O que motiva ele de verdade a fazer um processo é a dor do não conseguir aquilo. Vocês percebem que é pela dor? E aqui está um outro grande erro, né? A maioria dos coaches ficam focando na transformação e levantando todas as questões de potencialidades deste líder. Isso não vai fazer ele fechar o processo com você. Então, o que eu queria trazer hoje aqui para você, né? Para você pensar, né? Como é que você está conduzindo a sua primeira sessão? Você está conduzindo ela como uma sessão de coaching? Ou você está conduzindo esta primeira sessão como a sessão para você explicar o que é coaching? Não perca tempo fazendo isso. Este é um tempo precioso que o líder está ali na sua frente e com certeza disposto a fazer um processo. Senão ele não teria topado, ele não teria aceitado vir para uma conversa com você. Este é o primeiro ponto que você tem que entender. Se ele veio conversar com você, é porque ele está precisando de ajuda. E ele já tem, talvez pequeno, mas um nível de consciência de uma dificuldade que ele tem. Agora vai da sua maestria, da sua expertise na condução dessa sessão,
para aumentar o nível de consciência do líder a respeito da dificuldade que ele tem, do problema que ele está tendo, né? Como que isto impacta ele nos objetivos futuros que ele tem? Quais são os riscos que ele tem de permanecer com esse problema? Né? E quais são as consequências se ele não resolver? Vocês percebem que é totalmente diferente de você focar na transformação? O seu grande foco na reunião, na sessão estratégica de vendas, é focar no problema, nos gaps que esse líder tem e nas consequências deste problema. Claro que para isso você precisa saber conduzir esta reunião, né? Talvez você me diga, Eliana, como é que eu vou ficar falando dos problemas do líder, né? Se é o primeiro contato que eu tenho com ele. Aqui vocês precisam entender uma outra característica da liderança. Os líderes são extremamente focados, a grande maioria, o racional é extremamente predominante e a objetividade. Certo? E aqui o que eu já disse para vocês e quero repetir é, e não perca seu tempo explicando o que é coaching. Nenhum líder quer comprar coaching. Nenhum líder quer comprar um processo de desenvolvimento. O que os líderes querem é a transformação que isto pode trazer. O que os líderes querem é atingir objetivos. E é exatamente este o foco que você tem que ter na sessão estratégica de vendas, ok? Então, vamos lá, vamos retomar. São 5 pontos fundamentais. O primeiro deles é, não conduza a primeira sessão como uma sessão de coaching. Não é um processo de coaching. Você ainda nem vendeu o seu processo de coaching. O seu objetivo nessa sessão realmente é vender o seu processo de coaching. Então, não queira resolver os problemas do líder, né, do seu possível coach nessa sessão. Segundo ponto, foque no problema e não na transformação. Terceiro ponto, levante os gaps dele. Os gaps de liderança que ele tem. A partir daí, aguce o problema e as consequências deste problema. E, por último, conecte aí sim com o objetivo futuro. E o que não resolver ou não melhorar essas competências vai causar para ele. Simples assim. Ok? Não sei se eu me fiz clara, né, na diferença, mas aqui eu gostaria de deixar um desafio para vocês, né, uma sugestão, na verdade. Pense como é que você está conduzindo a sua sessão de coaching. E tem uma outra questão. Se o líder não perceber claramente, primeiro, se ele não aumentar o nível de consciência dele em relação ao problema que ele tem, a chance de fechamento do processo diminui. Quanto maior o nível de consciência do problema e das consequências desse problema, maiores as chances de você fechar o seu processo de coaching, certo? De você vender o seu processo de coaching. Os líderes, né? Eu sempre brinco, né? Se eles pudessem, eles não passariam por processo de desenvolvimento, né? Eles buscam e querem processos de desenvolvimento porque eles têm metas a atingir, objetivos a atingir e percebem de alguma forma alguns gaps que estão o impedindo. E eu sempre digo, e eu de verdade acredito nisso, né? Eu acho que o processo de coaching para líderes é o processo mais fácil de fechar. Desde que você conduza esta primeira sessão de uma forma estratégica de vendas. Né? E por que eu acho, né, na minha percepção, é um dos processos mais fáceis de serem fechados? Por um simples motivo. Os líderes dependem das suas entregas para se manterem na posição que eles estão. E eles estão em meios, né, extremamente focados em resultados, seja qual for. E
a grande maioria dos líderes não foi desenvolvido para ser líder. Então, eles têm muitas dores, muitos gaps, muitas dificuldades que você pode ajudar ele a solucionar. Então, quando eu digo que é muito fácil fechar processos de coaching para líderes, é porque os líderes sabem que, se eles não entregarem, eles não se mantêm na posição que eles estão. Ok? Hoje eu queria passar aqui brevemente, né, para conversar sobre isso com vocês, porque assim, todo dia eu recebo mensagens de coaches, né, me dizendo, Liana, como é que eu faço para vender meus processos de coaching? E aí eu pergunto, você tem conseguido levar os líderes, para uma primeira sessão? E muitos me dizem, tenho, mas não consigo fechar. Se você não está conseguindo, se você consegue trazer o líder para a sessão e você não está conseguindo converter, fechar o processo para a sequência, é porque talvez você esteja errando na condução dessa sessão. E este é um momento precioso, é um momento que o líder está ali para você. E se ele está ali é porque ele precisa. Ele não perderia o tempo dele. Certo? Como eu disse, líderes são extremamente focados, objetivos, né? Ele não estaria ali se de alguma forma ele não tivesse percebido que você pode ajudar. Só que aí eu brinco, né? Eu sempre digo, só que às vezes a gente estraga. E estraga porque não conduz da forma adequada, da forma que deveria conduzir. E foi exatamente, né, pensando nesta grande dor e dificuldade dos coaches de conduzir esta sessão com maestria, de conduzir esta sessão como uma sessão estratégica de vendas. É que eu vou estar fazendo amanhã, às 8 horas da noite, um workshop ao vivo, onde eu vou estar ensinando passo a passo de como você conduz essa sessão estratégica de vendas. Quais são as perguntas poderosas? Qual é a ferramenta que você utiliza para aguçar, levantar os gaps, né, que este líder tem? Como que as perguntas que você faz para você aguçar o problema e aumentar o nível de consciência deste líder? E, finalmente, quais são as perguntas de fechamento que você deve fazer para fechar seus processos de coaching? Ok? Então, amanhã, 8 horas, eu vou estar fazendo um workshop aonde o foco é este. O foco é a primeira sessão estratégica de vendas, aonde eu vou te ensinar o passo a passo, desde a hora que você começa até a hora que você finaliza. Quais são as perguntas poderosas que você tem que fazer? Quais são as perguntas que você utiliza para levantar, aguçar, trabalhar na consciência deste líder em relação aos problemas? Qual é a ferramenta que você utiliza e como você utiliza esta ferramenta para levantar os gaps deste líder? E quais são as perguntas, né, para o fechamento do processo? Mas além disso, né, eu vou ainda dar de bônus nesta aula comigo, neste workshop ao vivo comigo, né? Eu vou te ensinar como é que você elabora, formata, cria o seu pitch de elevador voltado para os líderes. Este é um bônus especial que não estava previsto e eu resolvi dar, porque a maioria dos coaches também não tem o seu pitch de elevador voltado para os líderes. E aí eu vou te ensinar como é que você monta o seu pitch de elevador, que é com este pitch que você vai despertar o desejo dele conversar com você. E aí eu vou te ensinar como é que você conduz esta conversa, esta sessão estratégica de vendas, para você aumentar em até 80% os seus fechamentos, os fechamentos dos seus processos. E qual é a vantagem se você aumenta os seus fechamentos? Primeiro, faturamento, claro, né? Você começa a ter um faturamento imediato. Segundo,
Este líder está dentro das empresas. E este é o líder que pode abrir a porta para você lá dentro da empresa. E neste workshop eu também vou te ensinar isso, como é que você trabalha com o líder para que ele seja a sua porta de entrada nas empresas, ok? Então, se você quer aprender como você conduz esta sessão estratégica, se você quer aprender a fazer o seu pitch focado para os líderes, se você deseja aumentar em até 80% as suas chances de fechamento, vai lá na bio. Eu vou deixar aqui no Face também, né, o link. Quem tá pelo Insta, vai lá na bio, né, e olha, né, clica lá, se inscreve, porque vai ser ao vivo, vai ter um tempo que eu vou estar ensinando vocês e vai ter um tempo da nossa interação para vocês tirarem dúvidas em relação a essa primeira sessão. E além disso, eu vou fazer com vocês, quem, né, se inscrever para o workshop, você vai ter depois mais uma reunião comigo, mais uma mentoria comigo, né, para você tirar as dúvidas que surgirem após o nosso workshop. E além disso, claro, você vai ter toda uma área de membros, onde você vai ter a gravação, né, deste workshop, das 2 aulas, tanto a de amanhã quanto a próxima, que eu vou fazer também com o grupo para tirar dúvidas. Você vai ter lá todas as perguntas poderosas e a sequência das perguntas que você deve fazer. E você vai ter lá também a ferramenta que você deve utilizar nesta sessão. Então, eu vou te ensinar tudo ao vivo. Você vai ter tudo na área de membros para estudar, para ver. Você vai ter acesso por 2 anos, que você pode acessar quantas vezes você quiser. Só que nós ainda vamos ter mais uma aula num outro momento para eu tirar as dúvidas de vocês. E como bônus, né, eu vou estar ensinando vocês como é que vocês elaboram e estruturam o pitch, como se chama, né, o pitch de elevador de vocês. Como é que em 1, 2 minutos, você desperta a atenção do líder para levar ele para uma reunião, uma sessão estratégica de vendas. Ok? Muito bem, então não quero tomar mais o tempo de vocês, né? Hoje a ideia realmente é poder dar pontuar com vocês. Eu não gosto de dizer que é dica, porque isso não é dica, certo? Isso é método. Gostaria de compartilhar aqui com vocês este método da primeira sessão estratégica de vendas, para que você possa aumentar em até 80% os seus fechamentos, ok? Mas se você quiser a minha ajuda, então olha lá na bio, clica aqui no link e se inscreve, que amanhã às 8 horas da noite nós vamos por 2 horas, eu vou ensinar para você o passo a passo desta reunião estratégica de vendas. Ok? Um grande abraço, uma ótima noite, um bom final de domingo e nos encontramos amanhã às 20 horas. Um grande abraço, tchau!